Olá pessoal, alunos do Instituto de Teologia Ágape, estamos aqui mais uma vez na segunda aula do módulo Hábitos Devocionais. Vamos dar continuidade a essa matéria. Eu quero, antes de entrarmos na apostila, eu quero pedir para você pegar sua Bíblia, sua apostila, se arrumar aí no lugar onde você está, aquietar a sua alma, para podermos estudar um pouquinho mais a Palavra de Deus. Antes de começarmos, eu quero te convidar para orarmos nesse momento. Paizinho querido, meu Pai eterno, eu te dou graças, te glorifico, te exalto, porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, um Deus que tem cuidado da nossa vida, Pai. Eu quero apresentar a minha vida e esse tempo agora, eu quero me dispor, Espírito Santo de Deus, a estar debaixo da Tua direção. Pedir que a unção do chamado venha agora sobre a minha vida e me capacite para ministrar essa aula aos corações de todos os ouvintes. Pai eterno, Paizinho amado, eu quero pedir também, Senhor, que cada um que nesse momento está online e vai participar dessa aula, que o Senhor abre o entendimento, que o Senhor derrame da Tua paz sobre cada um, para que todos se aquietem, as almas se aquietem, Senhor, e a Tua palavra possa entrar, fluir dentro de cada um, Pai. Eu quero também já liberar uma bênção especial a todos que estão me ouvindo nesse momento, liberar também uma bênção especial a todos que fazem parte deste instituto, para que esse instituto seja a bênção que está sendo, alcançando muitas vidas estão sendo edificadas por este Instituto de Teologia. Então eu quero liberar uma bênção sobre a vida do diretor, sobre a vida do secretário, sobre a vida de todos que participam deste instituto, para ele acontecer. Eu libero uma bênção, Senhor, em nome de Jesus, a todos que nesse momento estão me ouvindo. Que essa aula não seja somente uma aula, mas que seja o ensino da verdade a entrar, a fazer parte da nossa vida, a fluir no nosso interior, e possamos crescer, possamos ser transformados e amadurecermos nesse caminhar cristão que o Senhor tem nos chamado. Eu louvo-te, exalto-te, Senhor, no nome santo e amado do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Então, amados, vamos dar início essa segunda aula. Nós vamos continuar o tópico que nós estamos aí estudando, que é a oração. Hoje vamos terminar esse tópico de oração e na sequência nós vamos falar sobre o segundo hábito devocional, que é o jejum. Então nós paramos na sua apostila, conheça os 7 tipos de oração. Então abre a sua apostila nos 7 tipos de oração. Conheça os 7 tipos de oração. Antes de lermos a apostila, eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9.
Nós vamos ler do versículo 9 ao 13. Mateus 6, do versículo 9 ao 13, a palavra de Deus diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Até aqui o versículo 13. O que eu quero começar com isso, antes da gente ver aí os 7 tipos de oração? Eu quero te mostrar que aqui Jesus não estava ensinando um modelo de oração para você ficar repetindo. Jesus estava ensinando eles a orar, estava mostrando que dentro das nossas orações tem que ter princípios de adoração, princípios de perdão, princípio da oração diária, né? O pão nosso de cada dia, princípio da oração diária, perdoa os nossos pecados. Então tem princípios dentro de uma oração, existem princípios. E nós vamos ver esses tipos de oração que são princípios para que dentro das nossas orações, tá? Aí na sua apostila, então, nós vamos ver o primeiro tipo de oração está dentro do tópico Deus como centro das nossas orações. Então, dentro desse tópico, Deus como centro das nossas orações, tem aí a oração de ações de graça. A oração de ações de graça, segundo a tua apostila, é a oração que expressa gratidão a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre a minha vida. O versículo que está aí, João 6,11, diz assim: Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. Então, ações de graça se refere tudo aquilo que Deus faz para mim, que Deus faz para você, tá? Então, quando Ele faz alguma coisa especificamente para mim, eu vou de certa forma reconhecer o que Ele fez por mim. Então a minha oração é, na verdade, uma oração de ação de graças, tá? Por exemplo, eu consegui um emprego, então eu vou agradecer ao Senhor. Obrigado, Pai, por essa porta de emprego. Obrigado, Pai, porque agora eu acordei, porque eu dormi, porque o Senhor guardou a minha vida. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida das filhas que o Senhor me deu. Obrigado, Pai, pelo marido que eu tenho. Obrigado, Pai, pela casa que o Senhor me deu. Tá? Então, a oração de ação de graças é eu agradecendo tudo que eu tenho recebido do Senhor. Obrigado pela minha salvação, tá? O segundo tipo de oração é a oração de louvor.
A oração de louvor é um passo além das ações de graça. Não quer dizer que quando Deus faz alguma coisa para outras pessoas, você não vai agradecer. Você também vai agradecer. Mas eu quero te dizer que esse agradecimento, na verdade, ele chega a ser até um louvor. Então, conforme está na sua apostila, então é quando exaltamos a Deus por tudo aquilo que Ele fez ou é capaz de fazer. Salmo 92, 4. Pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Então, louvor, amados, nós louvamos a Deus por quê? O que faz Deus digno de receber louvor? É tudo o que Ele faz e pode fazer, não especificamente pelas nossas próprias vidas, mas por aquilo que Ele faz a toda a criação. O que Ele realiza e de certa forma gera um benefício em toda a criação. Então a nossa oração será uma oração de louvor, independentemente de eu ter sido tocado por aquele benefício ou não. Tá? Ele é digno de ser louvado. Eu vou te dar um exemplo para você entender melhor o que eu estou falando. Então, eu posso louvá-lo pelos feitos do passado. Então, eu posso louvar o Senhor por Ele ter trazido salvação a homens maravilhosos que trouxeram benefícios para nós, através da sua vida. Como nós vimos na outra aula de bibliologia, alguns nomes de homens aí que preencheram a nossa vida através da vida deles. Então eu posso agradecer ao Senhor por coisas que Ele fez no passado, até quando eu não existia, quando eu ainda não era nascido, ok? Então eu estou louvando o Senhor por isso, tá? Ele não tocou diretamente na minha vida, tocou? Não, mas eu posso agradecer. Então eu posso louvar Ele, porque Ele criou, porque Ele falou e o sol se fez, porque Ele criou as árvores, porque Ele criou a criação, a natureza, porque Ele curou uma pessoa que eu nem conheço, porque Ele curou pessoas que eu conheço, entendeu? Então tudo quanto Ele fez, tudo quanto Ele faz e tudo quanto Ele pode fazer, isso, quando eu engrandeço o nome dEle por isso, quando eu agradeço Ele por isso, isso passa a ser um louvor, é uma oração de louvor. E o outro tópico, o outro tipo de oração dentro desse tópico é a oração de adoração. A oração de adoração é quando exaltamos a Deus pelo que Ele é. Então, nessa oração, não há referência ao homem, não há referência àquilo que Ele fez por alguém, pela natureza, não há relação com as obras, com os feitos de Deus, com o que Ele pode ou poderá fazer, ok? Então, apenas Ele tem referência com a pessoa do Senhor, ao caráter, ao seu amor, à sua grandeza, tá? Então no Salmo 29, 2 diz assim: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Então nós o adoramos. A oração de adoração é eu declarar quem Deus é. Então, quando eu oro, quando eu faço uma oração de adoração, eu estou engrandecendo Ele, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, isso quer dizer que Deus é santo. Então, eu digo assim: Deus é santo, Deus é tremendo,
Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele é onisciente. Deus, Ele é onipotente. Deus, Ele é eterno. Deus, Ele é supremo. Ele é incomparável. Tá? Então, a oração de adoração é quando nós declaramos quem Ele é e não o que Ele faz. Então, deu para entender? Deixa eu resumir então. Ações de graça é eu agradecer a Deus pelo que Ele fez por mim. Oração de louvor é tudo quanto Ele fez, quanto Ele faz e tudo quanto Ele pode fazer, não só por mim, mas por outras pessoas, porque Ele fez já no passado, quando ainda nem era nascida, não tocou a mim, mas tocou em outras pessoas, então eu estou louvando. E oração de adoração é a exaltação do nome de Deus pelo caráter dele, por quem Ele é: santo, onipresente, onisciente, poderoso, glorioso, Deus único, tá? Então é isso. A adoração também, amados, é naquele momento em que tudo vai mal, é aí que nós o adoramos, porque nós colocamos a nossa total dependência nele. Nós o louvamos por aquilo que Ele faz e nós o adoramos por aquilo que Ele é. Eu reconheço independentemente do que Ele pode fazer, tá? Às vezes nós esperamos conhecer a Deus na medida em que algumas coisas estão acontecendo. Então, quando Ele faz algo, eu falo: ó Deus, és maravilhoso, né? A gente às vezes ouve testemunho de pessoas por aquilo que Ele fez, um milagre, uma cura. Aí nós falamos o quê? Que Deus tremendo, que Deus maravilhoso, tá? Então, isso não quer dizer que eu estou adorando, isso quer dizer que eu estou louvando, mas adoração será quando Ele não fizer. Será que nós somos capazes de reconhecê-lo da mesma forma? Será que se eu não ver um milagre que eu estou esperando, será que eu vou reconhecer Ele como um Deus maravilhoso, como um Deus tremendo? Será que eu vou reconhecer Ele quando parece que tudo não dá certo? Parece que Ele me abandonou? Parece que Ele não me ouviu? Então, amados, nós o adoramos ao Senhor quando na verdade a nossa visão humana parece que a gente não tem motivos para adorar. Aí é que entra a nossa adoração, porque Deus, Ele é independente do que Ele pode ou não fazer. A adoração é a resposta do nosso amor ao amor dele para conosco, tá? Davi, eu falei, acho que na aula passada, né, usei o exemplo de Davi. E Davi, quando o filho dele, ele estava orando, jejuando pelo filho, e o filho dele morreu. E ele levantou, ele parou de jejuar, ele foi, tomou banho, se vestiu, comeu, e ele foi e adorou. A palavra diz que Jó também, quando ele perdeu tudo, casa, filhos, bois, né, e até a sua saúde, a palavra de Deus diz que ele o adorou. Então, será que eu e você somos capazes de adorar o Senhor? Então, adorar não é falar que Ele é maravilhoso. A adoração é reconhecer que Ele é maravilhoso, independente do que Ele fez ou não. Certo? Então, vamos ver o segundo tópico aí. O quarto tipo de oração está no tópico nós como centro das nossas orações. Então, nesse tipo de oração, embora estejamos falando com Deus, o foco da atenção é a satisfação das nossas necessidades.
vamos até Deus em oração para mudar alguma circunstância em nossa vida. Então, a primeira aí desse tópico, né, e a quarta das 7, oração de petição e súplica. É quando, baseados numa promessa de Deus, fazemos uma petição ou súplicas a Ele, querendo satisfazer uma necessidade. Nesse tipo de oração, já temos certeza de que a resposta a este pedido é a clara vontade de Deus. Por isso, ele será feito em fé, com a certeza da resposta antes mesmo da sua manifestação, tá? A súplica, amados, ela indica uma intensidade de fervor numa longa oração, não para ganhar méritos através de muitas palavras, mas para que a gente possa transferir completamente o fardo da nossa alma, ou o fardo da alma de alguém, né, para as mãos de Deus, tá? A gente pode ver isso lá em Hebreus 5:7. Um exemplo é o próprio Jesus. Eu quero até abrir e ler esse versículo com vocês. Hebreus 5:7, que fala assim: o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Tá? Então, oração de petição é isso, é você pedir, é você suplicar por algo, por uma necessidade que você tem. A quinta, oração de consagração ou dedicação. É uma atitude de submissão à vontade de Deus. É quando a vontade de Deus é desconhecida, então exige uma espera, consagração, inteira disposição de conhecer e seguir a vontade do Pai. 1 Crônicas 14:10 fala assim, está na apostila de vocês: então Davi consultou a Deus dizendo: subirei contra os filisteus? Entregar-nos-ás nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Então, a consagração, a dedicação é uma renúncia da nossa vontade. É também uma entrega da sua vida para os propósitos de Deus. Quando você se consagra para a obra do Senhor: Deus, eis minha vida aqui, me usa como o Senhor quiser. Você está dedicando a tua vida, você está se consagrando também ao Senhor, né? Você está ali colocando a tua vida totalmente dependente da direção do Pai, da direção do Espírito. A sexta é a oração de entrega, é a transferência de um cuidado ou inquietação para Deus, é lançar o cuidado sobre o Senhor com consequente descanso. Essa oração ela é feita quando um cuidado, um problema, uma inquietação nos bate a porta. 2 Crônicas 20:10-12, eu vou ler aqui, que está na sua apostila, porque a gente lendo fica mais claro. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os de Monte Seir, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Então aqui foi uma oração, pedindo o cuidado, a proteção. Então tinha ali um cuidado, uma inquietação na alma por algo que estava acontecendo. Então essa oração de entrega é eu lançar o meu fardo ao Senhor e descansar. Eu vou dar um exemplo para vocês.
nas Olimpíadas tem aquele exercício, de lançamento de disco, né? É uma modalidade que a pessoa, ela fica dentro de um círculo e ela tá ali, né, com o seu disco, e ela até gira com tanta força e ela lança aquele disco o mais longe que ela pode. Agora, interessante dessa competição é que essa competição é assim: quando ele lança o disco, ele não pode sair de dentro do círculo até que aquele disco ele caia no lugar que de repente a pessoa está desejando que caia, entendeu? Então, se a gente pensar nisso, mais ou menos é assim, essa oração de entrega, sabe? A gente lança na mão do Senhor e a gente não sai da nossa posição até a oração ser respondida, até a nossa alma ali se aquietar, tá? Então a gente lança, não é aquela coisa de eu lancei, mas daqui a pouco eu tô lá, peguei de volta e tô querendo resolver tudo, ok? Então lançar na mão do Senhor é descansar e que Ele vai cuidar. Eu vou ler com vocês 1 Pedro 5, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então lance as suas preocupações, lance o que não está deixando você dormir, lança nas mãos do Senhor, creia que Ele pode todas as coisas, descansa nele, confia nele e o resto Ele fará, amém? E o último tipo de oração está dentro do tópico os outros como centro das nossas orações, e aqui vem a oração de intercessão. Aqui nós nos aproximamos do Senhor em oração como sacerdotes, como intercessores, levando a necessidade de outra pessoa. Nosso primeiro motivo é ver circunstâncias alteradas na vida da outra pessoa. Interceder é colocar-se no lugar do outro e pleitear a sua causa. Deus, Ele busca intercessores. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Ezequiel 22:30. Nós precisamos interceder pelas pessoas. O Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. A palavra de Deus diz que Jesus intercede por nós ao Pai. Então nós também precisamos interceder por outras pessoas, principalmente pelas pessoas que não conhecem o Senhor. Então a intercessão, ela une os nossos corações às pessoas, ela une os nossos corações aos lugares pelos quais oramos, né? Nós temos que interceder pela nossa nação, nós temos que interceder pela nação de Israel, e quando nós estamos intercedendo, o nosso coração está se unindo àquela pessoa que está ali sofrendo com uma enfermidade, com alguma situação. Quando nós intercedemos por uma nação que está passando por uma situação, o nosso coração também se une nessa nação. E além disso, nós amaremos as pessoas com quem frequentemente nós oramos. Então é impossível orarmos por alguém, né, habitualmente, sem que mais cedo ou mais tarde a gente não sinta amor por essa pessoa.
Então nosso coração se une tanto quando a gente pensar que nós estamos chorando porque o Senhor faça algo por aquela pessoa. É como orar pelos perdidos, né, amado? Eu acho que quando você ora pelo perdido, quando você ora por alguém que não tem ainda a salvação do Senhor, se você não tiver amor, com certeza você não vai conseguir orar não, porque tem pessoas que é uma oração que a gente não deveria deixar nunca de fazer, deveria ser uma oração de todos os dias, a intercessão pelos perdidos, para que pessoas da nossa família se salvem, porque nós temos experimentado a alegria da salvação. Jesus, quando ele orou por nós, ele falou na oração dele que ele queria que nós fôssemos para o mesmo lugar que ele iria. Então essa deve ser a nossa motivação, esse deve ser o nosso amor pelos perdidos. A gente não fique só satisfeito com a nossa salvação, eu estou salvo, então, sabe? Não, nós precisamos chorar, o Senhor precisa ver amor dentro do nosso coração, sabe? Quando nós orarmos, precisa ver que realmente nós estamos orando porque nós amamos tanto o perdido, que nós queremos que ele tenha essa mesma salvação, que ele sinta essa mesma alegria que nós estamos sentindo. Amém? Então, na sua apostila aí, como alcançar resultados pela oração? Eu não vou ler tudo, tá? Da apostila. Nós vamos aqui pegar os tópicos importantes que estão sublinhados. Então vou começar assim, evite fazer orações indefinidas, tá? Normalmente é mera formalidade. As pessoas oram por coisas que realmente não desejam. Ora por orar, né? Muitas vezes as orações são feitas só para serem ouvidas pelos outros, não uma oração definida, tá? Então, aprenda a ser específico, analise suas orações. Separe as coisas que você realmente deseja, que tem peso de oração, e espere na presença de Deus. A oração específica não é uma alternativa de você fazer Deus concordar com o seu desejo, mas é antes descobrir o desejo de Deus para você. Outro aqui, faça o seu pedido a Deus de modo simples, tá? Entre na presença de Deus como filho, como filha que você é. Chame Ele de pai, tá bom? Então não precisa lá, mas eu não sei orar. Como? Você não sabe falar com o seu pai? Porque oração é você falar com o seu pai. Então entre na presença do pai como um filho que você é, como uma filha que você é. Paizinho, papai, meu pai. Ok? Outra, creia que Deus atendeu a sua petição, ainda que a resposta não veio, está a caminho. Ou sim ou não, será a resposta do Senhor, tá? A não ser que tenha aqueles inimigos da oração que nós vimos aí na aula anterior, ok? Então creia que o Pai, Ele ouviu. Ele diz assim: vocês, pais, sendo maus, não sabem dar boas coisas aos seus filhos? Quanto mais eu. Então, quanto mais Ele, que é Pai também. Tá bom? Outra coisa aqui, rejeite toda dúvida. A dúvida é um ladrão que rouba a bênção de Deus. É o inimigo número 1 da fé. A dúvida impede a resposta de oração. Ela é a mãe da derrota, tá? Outra coisa, medite na promessa que é a base da sua oração. Então conserve uma visão clara das promessas que serviram de base para a sua petição. Quando você vai orar por alguma situação, cura, Deus tem promessa. Então vai lá, pega os versículos, ora, tá? Se baseie nas promessas de Deus a sua oração. Mantenha uma atitude de louvor
conserve uma postura de gratidão e louvor até a plena materialização da resposta. Então, esses são alguns tópicos a mais aqui sobre a oração. Para a gente fechar essa unidade e esse primeiro hábito devocional, que é a oração, eu quero terminar esse tópico com uma frase de R.C. Sproul. Ele disse assim: alguém pode orar e não ser cristão, mas alguém não pode ser um cristão e não orar. Então, que isso fique de alerta para nós, tá? Todo mundo pode orar, até quem não é cristão, ele ora, pode orar. Mas um cristão que não ora é estranho, né? Até porque oração é você falar com Deus. Então, um filho que não fala com o pai tem algum problema aí, tá ok? Então, vamos entrar aí. Unidade 3, vamos falar agora. O segundo hábito devocional de que vamos tratar nesse momento é o jejum. E por essa aula ser uma aula gravada, eu vou tentar, amados, aqui abranger algumas explicações que podem ser possíveis dúvidas dos alunos, ok? Então, antes de entrarmos aí na apostila, eu vou explicar um pouquinho sobre o jejum, tá? Então, o jejum, ele pode ser feito com finalidades espirituais e ele pode ser feito também com finalidades medicinais, para trazer desintoxicação do corpo. O foco dessa matéria é falar do jejum bíblico. Então, assim, não há uma regra fixa na Bíblia sobre quando jejuar ou como se deve ser praticado o jejum. Eu quero dizer para vocês que é bom ter propósitos para jejuar. O jejum, ele deve fazer parte da nossa vida cristã. Lá em Lucas 5, no versículo 33 ao 35, a palavra de Deus diz assim: disseram-lhe então eles: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele, Jesus, lhes disse: podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então naqueles dias jejuarão. Então, amados, não existe na palavra de Deus uma ordem, um mandamento tipo jejuem. No entanto, por esse texto que acabamos de ler, que eu acabei de ler, fica claro que Jesus, ele tinha uma expectativa de que jejuássemos. Ou melhor, pelas palavras de Jesus aqui, na verdade eu entendo que ele estava afirmando que os seus discípulos jejuariam quando ele fosse tirado. É como se Jesus falasse assim: não se preocupem, tá? Eles não estão jejuando agora porque eu estou com eles ainda. Porém, chegará o tempo, chegará a hora que eles não terão mais a mim. Então, podem ter certeza que quando esse dia chegar, eles vão jejuar. Ou seja, não é porque não existe uma ordem de Deus para jejuarmos que o jejum não precisa ser praticado. Eu aprendo por essa afirmação de Jesus de que chegaria um tempo em que os seus discípulos iriam começar a jejuar como um alerta da tamanha força e importância que o jejum tem para a nossa vida espiritual, até que ele volte. E eu vou falar uma coisa para vocês, amados, e eu vou falar sem medo de estar errada. Os filhos de Deus, os cristãos, eu vou dizer assim em porcentagem, tá? Então eu quero falar assim,
100%, todos os cristãos, eles oram. De alguma maneira, eles oram, tá? Porque filho de Deus ora, filho de Deus fala com Deus. Pode ser de qualquer maneira, mas fala. Então, eu falo assim que nos cristãos, 100% ora. Agora, eu vou dizer assim, que dentro do cristianismo, quem tem o hábito de orar e também tem o hábito de meditar na palavra de Deus, eu vou dizer aí por porcentagem, 70%. Porque nem 100% medita na palavra de Deus, tá? E dentro do cristianismo, cristão que ora, medita na palavra e jejua, eu vou dizer que tem o hábito de jejuar, aí eu vou dizer que a porcentagem cai e cai bastante. Eu vou dizer aí uns 30% dos cristãos, eles oram, meditam e jejuam. Porque na verdade, amados, muitos não têm o hábito, não têm a prática de jejuar. Eu não estou falando de jejuar numa campanha, né? Nós temos aí a nossa comunidade, nós temos, começo do ano, nós temos 12 dias de orações para 12 dias de bênçãos no ano, né? Para que o ano inteiro seja abençoado. Depois, mais para frente, nós temos 21 dias de jejum de Daniel. Então, eu não digo que isso não é hábito, tá? Então, jejuar nos 21 dias de Daniel, uma vez por ano, não é um hábito. Hábito é fora de uma campanha. Hábito é quando eu tenho esse costume. Nós já vimos o que é um hábito. Então, é quando eu tenho o costume de jejuar. E eu vou dizer que o cristão, 100% não tem, não. Não tem esse hábito de jejuar, não, tá? Os judeus já tinham essa prática do jejum. A igreja primitiva tinha o hábito de jejuar 2 vezes na semana. E Jesus em Mateus 6,17, ele não nos dá uma opção. Ele não fala assim, se você quiser jejuar, olha, quando você sentir vontade de jejuar, então você jejua, tá? Não diz isso. Jesus, ele diz: tu, porém, quando jejuares, unge tua cabeça e lava o teu rosto. Então, o Senhor Jesus, ele espera, Deus, ele espera que nós jejuemos, que nós tenhamos a prática, o hábito de jejuar. Na apostila de vocês, consagre-se através do jejum. O povo de Deus sempre jejuou, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Não há, contudo, como já falei, nenhum mandamento bíblico para que jejuemos. Isso leva alguns a concluírem apressadamente que agora, na época da graça, o jejum não é necessário. Porém, a razão de não haver mandamento a respeito do jejum é porque a sua prática já era inquestionável. Jesus não ordena o jejum, mas ele diz quando jejuares, tá? Então, o jejum é a chave para uma vida plena em Deus e para a vitória sobre a carne. O jejum, ele foi e é prática comum a todos os homens de Deus. Então, eu vou colocar aqui para vocês. Lá no Velho Testamento, os judeus, eles tinham um único dia de jejum instituído, que era o dia da expiação. Está em Levítico 23, versículo 27. Esse dia ficou conhecido também como dia de jejum por Jeremias 36, versículo 6. E o apóstolo Paulo também se referiu a esse jejum como jejum lá em Atos 27, versículo 9. Uma frase de Kenneth Hagin, ele diz assim: o jejum não muda Deus, ele é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum.
mas jejuar mudará você. Vai lhe ajudar a manter-se mais suscetível ao Espírito Santo. Frase desse escritor, pastor teólogo. O jejum tem o poder de renovar nosso corpo. Vamos ler Marcos 2, Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 22. Vamos ler. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Doutra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Aqui ele está falando de odres, de vinho, só que está dentro do contexto que Jesus estava falando sobre jejum. Então, dá para entender aí que é a renovação. O jejum renova a nossa vida com Deus. Então, é importante jejuarmos. Uma informação aqui importante para vocês: a água não é alimento, tá? Então, nosso corpo depende de água, depende dela por causa do funcionamento dos nossos rins, para que as toxinas não se acumulem no nosso organismo. Então, você quer fazer jejum absoluto, procure não tirar a água, tá? A água não é alimento. Tire tudo, mas fique com a água para não ter problema de saúde. Quanto tempo deve durar um jejum? Não existe na Bíblia regras a esse respeito. O que vemos na Bíblia são pessoas que jejuaram durante alguns períodos e que podemos usar esses exemplos como nortes na nossa vida. Porém, cada um é livre para escolher quando, como e quanto tempo será o seu jejum. O importante é você ter um alvo, o importante é você ter um propósito, ter uma intenção no seu coração como duração do seu jejum. Um erro, amados, pode ser cometido quando fazer um voto com relação da duração do jejum. E por que pode ser um erro? Porque determinar para Deus por quanto tempo você vai estar jejuando te deixa preso ao que você falou. E se algo fugir do seu controle, o que você vai fazer? Como assim, Margarete? Por exemplo, você faz um voto com Deus. Então você chega lá, vai orar. Deus, a partir de amanhã eu vou passar 20 dias corridos sem comer nada. Da hora que eu acordar até as 16 horas, um exemplo, tá? Durante 20 dias, eu não vou colocar nenhum alimento na minha boca. Daí, amados, acontece algo inesperado nesse período de 20 dias. Então, vamos supor, vou colocar aí uma gastrite, por exemplo. Parece, você vai no médico, aí ele te ordena que você precisa tomar uns remedinhos e fala assim, só que você logo cedo você precisa tomar um leite para aliviar essa situação. E aí? Ou uma pessoa nesse tempo é internada. Como você controla isso? Aí precisa comer, né? O médico prescreve lá que o paciente precisa ter lá comer logo cedo, na hora do almoço. Então, nós precisamos tomar cuidado, tá? E aí como que a gente faz? Então, foge do controle. Lá em Eclesiastes 5, versículo 4 e 5 diz: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votar e não cumprir. Então, quando vamos fazer um jejum, devemos pensar o que vamos colocar diante do Senhor ou como vamos realizar esse jejum, para não fazermos como Jefté,
que está lá em Juízes 11, 34. E eu fico pensando, sempre quando eu leio essa passagem, eu fico pensando, o que será que saía da porta de Jefité sempre quando ele voltava para casa, para ele fazer esse voto, né? De entregar para o Senhor a primeira coisa que saísse da casa dele. Eu fico pensando, será que era o cachorrinho dele, que já ouvia os passos dele vindo e já saía correndo? Eu fico pensando, mas é um alerta aí para nós, tá? Então coloque um propósito para o seu jejum. Olha assim, vou te dar um exemplo para você entender melhor isso que eu coloquei. Então você vai jejuar e você fala, pai, eu vou jejuar porque eu estou sentindo falta da sua voz. Eu vou jejuar, pai, porque eu quero me sentir mais perto do Senhor. Lá em Mateus 9, 14 e 15, quando chegaram lá aos pés deles os discípulos de João, dizendo, já li esse texto lá em cima, né? Por que jejuamos nós? Muitas vezes os teus discípulos não jejuam. E disse-lhe Jesus, podem porventura andar tristes os filhos das bodas? Então dias porém virão que será tirado o esposo, e eles vão se jejuar. Então, amados, quer um propósito para você jejuar? Jejue por saudades de Jesus. Ele foi tirado, então jejue por saudades dele. Jesus, eu estou com saudade do Senhor, então eu quero jejuar para me sentir perto do Senhor. Jejue pela cura de alguém, jejue até que fique curado. Pai, eu vou jejuar hoje para ministrar amanhã a aula, para ministrar a palavra. Então, jejum precisa ter propósito, amados. Entenderam? Pai, eu quero jejuar para liberar o poder do Espírito Santo na minha vida. Lembram de Jesus, quando foi levado para o deserto? Né? Eu vou ler Lucas 4, versículo 1 e 2 e o versículo 13 e 14. A palavra de Deus diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome. Então, Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado para o deserto e passou 40 dias jejuando. Versículo 13. E acabando o diabo, ele foi tentado, né? E acabando o diabo todas as tentações, ausentou-se dele por algum tempo. Versículo 14. Então, pela virtude ou pelo poder do Espírito, voltou Jesus para Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Amados, sabe o que eu vi aqui? Que ser cheio do Espírito é só lá o começo para algo ainda maior. Então, quando você jejua, você libera o poder do Espírito Santo para a sua vida. O jejum, ele libera. Mahesh Chavda, que é um escritor, ele escreveu o seguinte, eu vou ler um pedacinho do texto que ele escreveu, o nome do livro dele, se vocês puderem ler esse livro, é tremendo, tá? É O Poder Secreto do Jejum e da Oração. Eu vou ler um trechinho do que ele colocou. Ele diz assim no livro: Jesus completou o processo do estar cheio do Espírito e mover-se no poder do Espírito em 40 dias, mas provavelmente eu e você levaríamos bem mais tempo. Os discípulos estiveram com Jesus por 3 longos anos e durante esse tempo eles foram disciplinados sobre a unção de Jesus Cristo. Vemos, portanto, que somente depois do deserto
da pós-crucificação e o tempo de jejum e oração no cenáculo, quando todos foram cheios do Espírito Santo, eles receberam o dunamis, ou melhor dizendo, o poder do Espírito Santo. Os capacitou a proclamar o Evangelho com autoridade, mesmo em face a toda oposição. O meu desejo é que você compreenda que o jejum leva ao poder do Espírito em nossas vidas a ser liberado. Não significa necessariamente que você receba mais graça de Deus. Todavia, ele facilitará o livre fluir do Espírito Santo de Deus através de você, dissolvendo e removendo tudo aquilo que não tem nada a ver com Cristo em sua vida. Se você tão somente se entregar ao Senhor em comprometimento a uma vida de jejum e oração, a unção do Senhor começará a fluir através do seu viver. Esta, portanto, é a primeira obra que somos chamados para fazer. O início ou o primeiro trabalho de Jesus antes de iniciar seu ministério no poder do Espírito foi jejuar e empreender uma luta espiritual na oração e na palavra. Tremendo, né? Esse livro é fantástico. Eu indico para vocês lerem, tá? Então vamos ver aí exemplos de jejum no Antigo Testamento. Davi jejuou pela cura de seu filho. Esther e os judeus jejuaram por justiça. Aqui eu vou ler esse de Esther aqui, ó. Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Esther 4,16. Depois eu vou falar um pouquinho sobre esse jejum. Os ninivitas jejuaram em arrependimento, certo? Então, exemplos de jejum no Novo Testamento. Estamos aqui na apostila, gente. Ana consagrava-se através do jejum. Então, você pode ver o versículo. Jesus iniciou o ministério com jejum. Os líderes da igreja jejuaram antes de enviar os primeiros missionários. Então vocês podem ver por aí que a prática do jejum era comum e era importante. Eles se preocupavam com esse hábito na vida deles para algumas coisas. Nós vamos ver aqui agora, eu vou passar para vocês, então, alguns jejuns na Bíblia e o tempo de duração desses jejuns. Como eu falei, existem esses exemplos e para termos um norte, tá? Quero fazer 3 dias ao jejum de Esther, vou ficar sem comer e sem beber água, sem beber nada, né? Sem beber líquido nenhum. Como eu falei, água não é alimento, então toma cuidado. Pessoa que precisa tomar remédios, procura fazer um jejum de uma outra maneira. Nós vamos ver aí jejum absoluto e jejum parcial, tá? Então, alguns tipos de jejum aqui, o tempo da duração. 1 dia, que é o jejum da expiação, Levítico 23, 27. 3 dias, Esther 4, 16, jejum por justiça. Paulo, em Atos 9, capítulo 9, versículo 9, na sua conversão. 7 dias, jejum por luto pela morte de Saul, está em 1 Samuel 31, 13. 14 dias, jejum involuntário de Paulo e os que estavam com ele no navio, está em Atos 27, 33. 21 dias, que muitos conhecem, jejum de Daniel a favor de Jerusalém, está lá em Daniel 10, versículo 3. Tem pessoas que em jejum de Daniel também fazem aquele jejum de 10 dias com legumes. Eu vou dizer para vocês que eles passaram 10 dias comendo legumes. Quando o servo do rei lá viu que a aparência deles estava melhor até do que os outros jovens, então eles passaram a comer
legumes. Então ali não foi um jejum, tá, gente? Não foi um tempo de 10 dias só. Ali o rei tinha designado que o alimento deles seriam por 3 anos. Então eu entendo que Daniel e os amigos, eles passaram 3 anos com aqueles legumes. Por 3 anos foi ali o decreto do rei, que eles deveriam comer da mesa do rei, lá o alimento da mesa do rei, e eles não quiseram para não se contaminar. 40 dias, o jejum do Senhor, é o jejum que Jesus fez no deserto, e Jesus ele fez esse jejum parcial, porque a palavra não diz que ele teve sede, a palavra de Deus diz que depois de 40 dias ele teve fome. Então nós entendemos que ele não comeu, então ele deve ter bebido água, deve ter bebido algum outro tipo de líquido. A Bíblia fala também do jejum, de um jejum sobrenatural de Moisés e Elias. Moisés, eu vou dar para vocês aqui Êxodo 34, 28, e eu vou dizer que Moisés, ele não fez jejum de 40 dias somente uma vez. Moisés, ele jejuou por 40 dias, esse jejum sobrenatural, nada, ele não comeu e não bebeu nada, por 40 dias, isso é algo sobrenatural. Foi 2 vezes. Se você quiser anotar os textos aí, Deuteronômio 9 e versículo 18 também. E na segunda vez, Moisés declara que ele passou prostrado esses 40 dias, jejuando e orando. E na segunda vez, quando Moisés desce do monte, o rosto dele resplandecia. E Elias também, após ele ser alimentado pelo anjo que trouxe a comida, ele andou por 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber nada. Então, 1 Reis 19, 8. Tem aqui também na Bíblia 4 jejuns quando estavam na Babilônia, para ser motivo de gozo e alegria. Está em Zacarias 8, 19. Tá? E nós vamos ver aqui sobre esses jejuns, como fazer esses jejuns. Amados, 40 dias sem comer, sem beber, só se Deus falar para você. Mais de 3 dias, um jejum absoluto, é bom você pedir até orientação para o seu médico, tá? Porque até 3 dias também sem comer, sem beber, isso vai também influenciar na sua vida, no seu corpo. Então, busque, ou mais de 3 dias, busque conselho de pessoas mais experientes, dos seus líderes, busque conselho até do seu médico em relação a isso, ok? O que é jejum? Na sua apostila, jejum é abstinência de alimento. Me perguntaram certa vez, e talvez essa possa ser também a sua pergunta, se nós estivéssemos presencial nessa aula. Se eu só fizer jejum de rede social, TV, seriados, porque isso tem tomado muito meu tempo, isso também não seria um jejum? Não seria um tipo de jejum? Então eu vou responder para vocês. Se isso é a dúvida de alguém, eu vou tentar responder para você e tirar sua dúvida, tá? Jejum, por definição, é abstinência total ou parcial de alimentos por um certo período. Por exemplo, quando você vai fazer algum tipo de exame que exige jejum,
é de alimentos que você se abstém, correto? Na Bíblia, amado, todas as vezes que alguém jejuou, foi de alimentos. Aí você pode me dizer, mas naquela época lá não tinha televisão, não tinha rede social. O que eu estou dizendo é que jejum, até por definição, é abstenção de alimento. Agora, quanto às outras coisas que você entende ou você percebeu, né, que trouxe na sua consciência a questão da sua natureza carnal, então você pode trazer esse tempo também, sem internet, sem TV, juntamente com um jejum de uma abstinência de alimento, que isso vai ser muito bom para você, porque se a internet, as redes sociais, a TV, os seriados, está tomando tempo seu, então com certeza, a hora que você estiver jejuando, né, para benefício maior ainda, você se coloca aí num propósito com Deus, para ter mais do Senhor, para ouvir a voz do Senhor, para estar mais sensível ao Senhor. Então é importante que você, no tempo de jejum, você tenha tempo para orar. Então tirar as redes sociais, tirar esses filmes que você tem aí tomado o seu tempo, vai ajudar bastante. Que nesse tempo de jejum você também ore e você medite na palavra. Porque não adianta você também jejuar, se abster de alimento e não orar e não meditar na palavra, porque você está o tempo todo na internet, ok? Então, pode ficar sem a internet por um tempo, mas faça um jejum dentro daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Faça um sacrifício da sua carne, ok? Ponha também esse tempo de jejum de alimento para te fortalecer ainda mais no Senhor. Então faça um jejum, seja de um dia pelo menos na semana, tá? Tira as redes sociais, mas pelo menos dentro desse, vamos supor, você coloca lá 30 dias sem estar no Instagram, sem estar no Facebook, dentro desses 30 dias, jejue uma vez por semana de algum alimento, de uma parte do seu tempo, de uma refeição. Faz isso e você vai ver que vai ser muito melhor a questão aí do que você vai estar buscando do Senhor por esse afastamento das redes sociais, tá bom? Deixa eu ver aqui onde eu parei aqui, né? Eu digo também, amados, que jejuar, se abster do alimento natural, para quê? Para nos fortalecer com o alimento do céu. Então eu retiro o alimento natural porque eu desejo o alimento do céu. O alimento do céu nos fortalece a cumprirmos a vontade de Deus. Deuteronômios 8, 2, 3, a palavra de Deus diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná. Maná é um alimento do céu, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então é isso, amados. Por que tirar o alimento natural? Porque eu quero o alimento do céu. Porque nem só de pão viverá o homem. Então eu vou compartilhar outra coisa também a respeito do jejum. 2 Crônicas 7,14. Nós lemos muito esse versículo, conhecemos esse versículo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar
e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse humilhar nesse versículo aqui, ele em alguns contextos bíblicos, ele tem ligação com o jejum, sabiam? Às vezes a gente pega aí só orar, né, nesse versículo. E se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, aí a gente pega só isso, que tem que orar, tem que orar, tem que orar. Se humilhar, jejum. Quer ver essa terra sarada? Comece a jejuar e orar por ela. Esdras 8:21 diz assim: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Viram, amados? A cidade inteira de Nínive jejuaram, oraram, se converteram do seu mau caminho. E qual foi a resposta de Deus? Deus viu as obras deles, como eles se converteram dos seus maus caminhos, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria e não fez. Prestaram atenção à importância do jejum? Lá em Nínive, não só o rei, os homens, as mulheres, mas as crianças, gente, todo o povo daquela cidade, até os animais jejuaram, até os animais. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e eu quero colocar assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome jejuar e orar, e se converter dos maus caminhos, me buscar, então eu ouvirei. Presta atenção nisso. O rei Josafá, rei de Israel, quando ele temeu o inimigo, o que ele fez? Ele apregoou um jejum nacional. Ele falou para a nação de Israel para jejuar. Estão compreendendo, gente? Então, na apostila de vocês, o jejum completo é abstinência de alimento sólido e líquido. Tá? Nós vemos aí Esther, tá? 3 dias de jejum. Você pode estar fazendo 3 dias de jejum? Pode. Alimento, né, completo, não comer, não beber? Pode. Se você tem algum problema de saúde, tome algum líquido, pelo menos. Não vai jejuar. Fala de afligir a alma. É a alma, não é para afligir o nosso corpo. Tem o jejum parcial também, que é a abstinência somente de algum tipo de alimento ou líquido. É o que a gente aprende aí no jejum de Daniel, as 3 semanas, que Daniel estava triste e ele não comeu carne, ele não bebeu vinho, ele não se ungiu, né? Eu e alguns estudiosos da Bíblia acreditamos que talvez ele comeu legumes. Daniel, não só esse tempo lá dos legumes, ou essas 3 semanas aqui, Daniel, se lemos o livro, vemos que ele tinha um hábito de jejuar. Ele sempre jejuava, ele se humilhava na presença de Deus quando ele precisava de alguma resposta, quando ele precisava ter entendimento das visões que vinham até ele. E para a gente concluir aqui essa aula, nós temos talvez mais uma, mais duas aulas aqui gravadas. Nós vamos entrar aqui nos 12 propósitos para você jejuar. Isaías 58, 1, 14. Nós vamos ver esses 12 propósitos dentro de Isaías 58, 1, 14.
Como é um texto bem grande, eu peço que você leia na sua casa, prestando bastante atenção. Ali mostra o jejum que agrada ao Senhor. Então, ao contrário do que muitos imaginam, no capítulo 58 de Isaías, Deus não está abolindo o jejum, Ele está nos desafiando a praticar o jejum com atitudes correspondentes. Então, nesse capítulo, Deus nos revela 12 propósitos ou 12 benefícios pelos quais podemos jejuar. O jejum com atitude correspondente, ele move o mundo espiritual em nosso favor. Então vamos ver esses 12 propósitos, 12 benefícios. Jejuamos para nos purificarmos do pecado e quebrarmos as ataduras que nos prendem. Tá? A gente pode ver isso aí em versículo 6, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras da servidão. Então são o quê? Pecados aos quais não conseguimos nos livrar, demônios que teimam nos influenciar, trazendo amarras, são problemas que o maligno, ou a própria vida traz, gerando angústias, ansiedade, medo, desânimo. Então, amados, tem alguma situação assim? Jejua pelo menos uma vez na semana, jejua um período na semana, jejua uma parte do dia, por essa situação, por esses problemas, por essa angústia, tem gente às vezes depressiva, tem gente que está ali sofrendo retaliação do inimigo. Jejua para você se fortalecer. Nós jejuamos também pela liberdade do oprimido. Deixes livre os oprimidos. Jejum pela salvação, libertação de uma outra pessoa, cônjuge, filhos, amigos, vizinhos, parentes, tá? Então, jejue pela libertação. Não tem motivo para jejuar? Eu te dou um motivo. Jejue pela salvação daqueles que não são salvos ainda na sua casa. Jejuamos para nos fortalecermos no Senhor. Em versículo 6 também desse capítulo, despedaces todo jugo. A unção, ela quebra todo jugo. A unção é de quem se consagra para tê-la. Uma pessoa deprimida, angustiada, desmotivado, sentindo-se desvalorizado, abatido, desiludido, decepcionado consigo mesmo, com as outras pessoas, se não jejuar, essa atadura acaba definhando a pessoa. Então, olha a importância do jejum. Jesus falou lá, espera, quando eu for tirado, eles vão jejuar, pode ter certeza que eles vão jejuar. E os discípulos jejuaram. Jejuamos também por provisão financeira. Jejuar por provisão financeira? Em Isaías, Deus nos ensina que nós podemos jejuar por provisão financeira. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te esconda do teu semelhante? Então você vai jejuar? Senhor, vou jejuar pela nossa vida financeira, para que ela tenha saúde, para que nós possamos fazer isso, repartir o nosso pão, para que a gente possa sustentar os pobres, desabrigados, viu nu, cobrir eles, tá? Então jejuamos para receber revelação divina. Romperá a tua luz como a alva, versículo 8 desse capítulo, para receber revelação da palavra, discernimento, para tomarmos decisões difíceis. Jejuamos também para receber cura divina. A tua cura brotará sem detença. Jejuar pela saúde, do próprio corpo, ou pela saúde também de outras pessoas, como já falei aqui. Jejuamos para obtermos a justiça de Deus, como Esther jejuou. A tua justiça irá diante de ti. Jejuamos para ver a glória de Deus. A glória do Senhor será a tua retaguarda. Olha quantos motivos, amados, para jejuarmos.
Jejuamos para nos quebrantarmos diante do Senhor e ter as orações respondidas. Então o jejum, ele nos leva para mais perto do Pai. E consequentemente, mais perto do Pai, estaremos mais sensíveis à voz, à tua voz, à voz do Espírito Santo. Jejuamos também quando buscamos a direção de Deus, e o Senhor te guiará continuamente. Jejuamos para que nossas futuras gerações sejam levantadas, e os que de ti procederes edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração. Então eu já jejuo para que a minha geração futura, para que os filhos das minhas filhas, para que eles sejam grandes, para que eles sejam prósperos, para que as minhas filhas sejam fortalecidas no Senhor. Eu jejuo pela minha geração futura. Nós jejuamos também para sermos restaurados por completos. Então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Versículo 14 de Isaías, capítulo 58. Amados, 12 propósitos. E isso é ensinamento do nosso Pai. E quando falam lá, mas Senhor, não estamos jejuando, o Senhor não ouve, o Senhor não atenta, e ele fala, é esse jejum que me agrada? Não é esse jejum que me agrada. O jejum que me agrada é esse. É esses 12 propósitos. Porque esses 12 propósitos, quando jejuarmos nesses 12 propósitos, estaremos fortalecidos, estaremos livres para servir a Deus, para amar o Senhor, para adorar o Senhor como Ele merece. Por que jejuamos? Em obediência. Aí você fala, em obediência, mas você não falou, Margarete, que não existe uma ordem expressa na Bíblia? Sim, falei. E não tem mesmo, não tem uma ordem para jejuarmos. Então, obediência a quem? Obediência à expectativa que Jesus tinha. Quando eu for tirado, eles vão jejuar, eles jejuarão. Ou se não é pela obediência, então jejue para agradar o Pai, agradar Jesus. Se você quiser marcar também, por que jejuamos, nesse Mateus 9,15. Segundo, por que jejuamos? Para nos humilharmos diante do Senhor e obtermos a graça e poder. Tiago 4,10 e Salmo 35,13. Terceiro, para obtermos vitória sobre as tentações e ataques que nos impedem de estarmos nos movendo no poder de Deus. Mateus 4:1, 2, Lucas 4:11. Para nos purificarmos do pecado e nos tornarmos aptos para ajudar outros no caminho da consagração. Daniel 9, versículo 3 ao 5. Para nos quebrantarmos diante do Senhor e ao mesmo tempo nos fortalecermos nele. Salmo 109, versículo 24 ao 28. Também 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. E Esdras, capítulo 8, versículo 23. Sexto, para obter da parte do Senhor o suporte necessário para executar a sua obra. Os líderes da igreja em Antioquia jejuaram e oraram antes de enviarem Barnabé e Saulo. Atos, capítulo 13, do versículo do 1 ao 3. 7. Jejuamos em tempo de crise. Esther 4, versículo do 15 ao 16. 8. Para buscarmos a direção de Deus. Esdras 8, 21 e 23. Atos 14, do versículo 2 e 3. 9. Para crescermos no entendimento espiritual e revelação divina. Jeremias 36, 6. 10. Arrependimento. Joel 2, versículo 12. Jonas, capítulo 3, do versículo 5 ao 10. 11. Expressar preocupação com a obra de Deus. Daniel 9, versículo 3. Você
entende que é isso. 12. Clamor por proteção, segundo Crônicas 20, versículo 3 e 4. Então, amados, como eu falei na aula anterior, vou repetir. Ter esses hábitos espirituais não nos torna melhores do que os outros, não nos torna maiores do que os outros e nem nos torna mais santos do que os outros. A oração, o jejum e a meditação na palavra de Deus servem para transformar as nossas vidas, para sermos melhores para os outros e para Deus, e não melhores que os outros, melhores para os outros. Então, cuidado para não virar um fariseu, né? Como Lucas 18, 9, 14, que Jesus também disse nessa parábola, uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu, o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo o que possuo. Aí veio o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus disse: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Entende? Entenderam? Então, jejuar por motivos errados ou certos tem recompensa. Se você quiser marcar, Mateus 6, 16. Mateus capítulo 6, versículo do 16 ao 18. Para eu terminar aqui, eu quero dizer, amados, você não está em pecado por não jejuar. Porém, não entra em dimensões espirituais que quem jejua entra. A única coisa de não jejuar é isso. Por que muitos não conseguem jejuar? Porque jejum na Bíblia diz afligir a alma. Então, quando nós estamos jejuando, temos momentos que são desconfortáveis. Tem pessoas que sentem dores de cabeça, sentem náuseas, né? Outros sintomas. E isso é normal quando estamos fazendo jejum, inclusive jejum por dias, tá? Então é normal que aconteça isso, porque o jejum ele colabora com a desintoxicação do corpo, e quando o corpo entra nesse processo, dá esses sintomas, mas não desistam não. Com o tempo, esses sintomas vão diminuindo, e olha, só para você, os privilégios, as bênçãos, o que você vai sentir quando você começar a ter uma vida, hábitos de jejum, você vai ver que vai compensar. Agora, gente, tem pessoas que falam assim: quando eu estou jejuando, eu fico irritado, eu fico nervoso, tem hora que eu preciso até sair de perto das pessoas para não ser agressivo. E eu vou dizer para vocês que essa situação não é o jejum que provoca. Eu digo que, na verdade, é só a máscara que está caindo. É a pessoa se revelando, ou revelando, deixando exposto, na verdade, coisas dentro dela que precisam ser tratadas. Então, quando ela jejua, ela fica mais maleável e aí acaba expondo essas coisas. E aí que a pessoa precisa continuar jejuando, para Deus quebrar essas coisas na vida dela, e quando ela sair desse jejum, ela tenha o domínio próprio, não seja mais uma pessoa que quando jejua fica irritada, fica agressiva, fica nervosa. Isso é alma, e o jejum, ele nos ajuda a dominarmos isso, a termos o domínio próprio.
Ok? Então, amados, para quem não tem o hábito de jejuar, começa aos poucos, começa devagar, tira o café da manhã primeiro, aí na outra semana você aumenta um pouquinho esse tempo, vai até um pouquinho mais do almoço, aí na outra semana ou uns dias depois, fica até o final da tarde, até você conseguir pelo menos um dia na semana ficar 24 horas, fazer um jejum de um dia inteiro, ou comece, faça vários dias de alguma coisa, um jejum parcial, mas comece, amados, comece, tenha um hábito de jejuar, amém? Então, qualquer dúvida, tiraremos no grupo da escola, e eu espero que tenha ficado claro sobre jejum, como jejuar, quando jejuar, o motivo para jejuar, e que você cresça nesse hábito em sua vida, amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Pai, obrigado por esse tempo, obrigado, Senhor, por esse esclarecimento, por essa verdade no nosso coração, que esse propósito, Pai, que esse hábito, ele venha nascer no coração dos teus filhos, ele venha nascer no coração do teu povo, que se perdeu, Pai. Eu peço perdão nesse momento, porque na verdade a tua igreja, de alguma forma, no caminhar do cristianismo, esse hábito de jejuar, ele se perdeu no meio do povo de Deus. Mas que o teu Espírito Santo, Pai, possa nos mover para que nesse tempo, inclusive nesse tempo que vivemos, que são os últimos dias, que possamos ter o hábito de não só orar, não só meditar na palavra, mas também jejuarmos, em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos ensine através do teu Espírito Santo, para que possamos adorar o Senhor a cada dia mais e aguardarmos a tua volta, firmes e constante nesse caminho, Pai. É o que eu te peço, louvando o Senhor e te agradecendo em nome de Jesus. Amém.